se melhorar, né, na busca de crescimento como nós. E é uma oportunidade muito gratificante a gente poder estar nessa casa. Agradeço desde já o convite para a gente estar aqui estudando, né, e nos ajuda muito a meditar sobre os ensinamentos até com mais profundidade do que costumeiramente, né, a gente vai fazendo. Salvação dos ricos, meus irmãos, desde muitos milênios o ser humano tem muito problema com a pessoa que tem dinheiro. O dinheiro, ele foi inventado num país que hoje é a atual Turquia, chamada Lídia, 7 séculos antes de Jesus. Eram umas moedinhas cunhadas com símbolos, uma moeda de metal, que não achei de que metal era, e ali tinha os símbolos denominando os valores de cada moeda. Então, 7 séculos na Lídia foi inventado, né, o dinheiro como a gente conhece hoje, moedas. E 7 séculos depois de Jesus foi inventado o papel moeda na China. 7 séculos antes, 7 séculos depois. E desde essa época, 7 séculos antes de Jesus, as pessoas têm problema com o dinheiro. O dinheiro não tem problema com a gente não, mas a gente tem problema com o dinheiro. O problema é nosso, não é do dinheiro, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse recurso que Deus permite. Deus permitiu que viesse ao planeta para facilitar a nossa vida. Porque antes da invenção do dinheiro, era-se feito trocas dos produtos que se produziam, né? Era 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá, por 1 quilo disso, dependendo dos valores, dependendo das colheitas, dependendo da plantação, né? Se eram mais difícil de plantar, mais difícil de colher, dados seus valores aí. Então, veio o dinheiro para facilitar esse intercâmbio, esse comércio, né? Da gente fazer, em vez de troca, usar a moeda para poder a gente adquirir as coisas que a gente tem necessidade. Então, o dinheiro, ele é uma coisa boa, não é ruim. Não é ruim. O problema é que a gente ainda, hoje, século XXI, não aprendemos a lidar com o dinheiro. E Jesus vem falar sobre isso para a gente, porque a dificuldade que a gente tem de lidar com o dinheiro, de se permitir aprisionar pelo dinheiro é muito grande. E aí que entra a questão, né, do tema salvação dos ricos, né? Salvação dos ricos. A gente vai começar com a palavra salvação. O que seria salvação, né? Salvar, literalmente, significa se precaver de, sair de um perigo, um perigo de morte, por exemplo, que você consegue evitar, você está se salvando daquela morte. No sentido teológico, salvação significa você não ir para o inferno. Inferno que se tinha ideia naquela época, porque hoje a gente sabe que o inferno não existe. E salvação para nós, hoje espírita, seria a gente ir para o mundo espiritual numa condição boa. Não numa condição de dificuldade. Então a gente estaria sendo salvo de uma dificuldade para ter uma situação boa no mundo espiritual. Então significa salvação, isso aí. E por que é difícil os ricos se salvarem, né? Isso que a gente vai ver. E a gente vai ver que não é o rico, mas todos nós que temos problema com dinheiro. Seja ele muito ou pouco. Não importa a quantidade, importa como nós lidamos com esse recurso, né? E aí, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele está, o capítulo Não se pode servir a Deus
e a mamon. Mamon. Mamon é uma palavra hebraica que significa literalmente dinheiro. Dinheiro, né? Existe também uma lenda de um deus babilônio, que era o deus Mamon, que era o deus das riquezas dos babilônios. Mas literalmente, Jesus estava falando literalmente da palavra hebraica, que significa dinheiro, né? Agora, servir, essa palavra servir, ela é bem pesada. Na época de Jesus, o servo, na realidade, era escravo. Hoje a gente tem outras acepções para a palavra servir, né? Servidores públicos, servir alguém espontaneamente. Mas na época de Jesus, era escravidão mesmo. Então, o Senhor possuía aquela pessoa que lhe era escravo e ele dava ordem e tinha que ser obedecida. Tinha que ser obedecida. E aí é que entra então a questão de nós sermos servos do dinheiro. Então a gente pode deduzir que a questão da servidão do dinheiro, na realidade, é a escravidão que nós nos permitimos ser presos pelo dinheiro. Por várias circunstâncias. Medo de ficar sem, medo de passar necessidade, medo de doença se você não ter dinheiro para resolver seu problema. Isso significa pouca confiança em Deus que nós temos. Então nós confiamos mais nos recursos materiais do que nos recursos espirituais. E a gente vai então se permitindo prender-se por esse recurso. E ele enche os olhos mesmo, se a gente não tiver cuidado, né? Tem uma historinha do livro, vou ver se eu me lembro, acho que é Contos e Apólogos, não tenho certeza, que uma pessoa tinha muito recurso e vivia num castelo de épocas, né, remotas, época medieval, essa história, e ele tinha muito dinheiro. E desencarnou e ficou preso àquele baú ao qual ele juntava os seus recursos. Espiritualmente ele ficou preso ali. E aconteceu, que eu não me lembro como, esse baú caiu, porque o castelo dele era perto do oceano, e caiu no mar. E ele foi arrastado como espírito pelo próprio dinheiro para o fundo do mar. Tal o aprisionamento em que ele se encontrava daqueles recursos dele. Então a gente vê que a coisa é bem pesada, né? Na verdade, a gente não pode se deixar escravizar por nada. Não é só pelo dinheiro, né? Mas por qualquer coisa, principalmente materiais. Nós não podemos nos permitir viciar-se ou ser prisioneiro de qualquer coisa que seja, né? Mas por que a salvação dos ricos é tão difícil, né? No primeiro item aqui, que foi me dado falar o item 1 e 2, Kardec escolheu, entre várias passagens que Jesus falou sobre dinheiro, ele escolheu: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então, nós não temos condições de ser um servidor de Deus com trabalhos voltados para a espiritualidade e, ao mesmo tempo, ser servidor do dinheiro. Parece uma coisa, né, difícil de compreender. Mas o que acontece? O dinheiro acaba nos aprisionando e a gente vai cada vez mais sendo envolvido
e nós não buscamos o nosso lado espiritual por conta de nós ficarmos presos e com medo de dificuldades financeiras, que todos nós temos. Até certo ponto é natural, não tem nada demais. O problema é a gente começar a desequilibrar-se nesse conceito, a se permitir ficar aprisionado e sempre com aquele medo de que vai nos faltar alguma coisa. Ao homem de bem nunca faltará nada. Nada. Porque Deus não permitiria. Então esse medo que a gente tem, e aí a gente acaba ficando preso a essa questão, é, como eu disse, essa falta de confiança que a gente tem na espiritualidade, que a gente tem em Jesus e tem em Deus. A gente fala que ama Deus, que ama Jesus, que a espiritualidade é maravilhosa, mas na hora da dificuldade a gente se desespera. Isso é falta de confiança, falta de fé, que o recurso para nossas necessidades virão. Supérfluo já é diferente. O supérfluo, a espiritualidade não vai correr atrás para nos dar, não. Mas o necessário, sim. Kardec pergunta aos espíritos o conceito de felicidade, né? O que o homem precisaria para ser feliz? Posse do necessário, fé em Deus e consciência tranquila. E aí, a consciência tranquila, quando a gente busca muito recurso material, já começa a pesar. Porque podemos ganhar honestamente o dinheiro, que não tem nada de errado, mas a consciência vai ficar aprisionada àquilo, já não vamos ter mais a consciência tranquila, já não vamos mais ser felizes. Então a felicidade ela pode ser alcançada no mundo material, não precisa a gente esperar desencarnar para a gente ser feliz. Então, posse do necessário. A maioria de nós não quer só o necessário. A maioria esmagadora da humanidade, não é nós aqui não, tá? Da humanidade, buscamos sempre o supérfluo, a mais. Aquilo que a gente não precisa. Aquilo que a gente não tem necessidade para viver. O que a gente precisa para viver? Alimentação, senão a gente morre. Uma vestimenta adequada, senão a gente pode adoecer e também perecer. Moradia, que também a gente pode adoecer na intempérie e vir a desencarnar. Então são coisas necessárias que a gente ainda não sabe lidar, porque a gente... E a mídia e a sociedade vai empurrando em cima da gente um montão de coisa, porque querem vender. Não importa se você tem necessidade daquilo ou não. O negócio é vender e a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso de posses. De posses que não necessariamente é do próprio dinheiro, mas de outras coisas que vão nos aprisionando também. Uma outra historinha que eu lembro, também não lembro o livro, de uma moça, uma senhora, também um conto antigo, né? Ela adquiriu um espelho muito bonito, uma moldura linda, trabalhada, e ela apaixonou-se de tal forma daquele espelho que ela ficou aprisionada naquele espelho. Onde o espelho era levado, ela estava presa a ele e ia atrás do espelho. Não era dinheiro, mas era algo material que ela se apaixonou. De tão bonito que era, se permitiu aprisionar-se. E a gente fica preso mesmo a esses bens materiais, a essas questões. Então, não tem como a gente servir, como diz Jesus. Jesus está correto, não dá. Não dá para a gente servir a Deus plenamente e preocupado e buscando sempre mais. Sempre mais. Nós precisamos daquilo que nos supra as necessidades
materiais do nosso corpo, das nossas necessidades físicas, né? A gente pode ter algo a mais? Pode sim, também não tem nada de errado, mas o problema é a gente se permitir ser levado pelas coisas materiais. Então é por isso que Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava falando contra o rico. Tanto não estava que ele vai na casa de Zaqueu jantar com Zaqueu. E quando Zaqueu fala para ele: Senhor, se eu lesei alguém, eu devolvo 4 vezes mais a cada um. E aí Jesus levanta-se e fala: hoje essa casa obteve a salvação. Por quê? Porque ele conseguiu se desprender. Naquele momento, a presença de Jesus era tão forte que ele realmente conseguiu se desprender da posse, e tanto que conta os apólogos, conta o Décio da Outra Vida, contam a vida de Zaqueu, e Zaqueu, a partir dali, ajudou a Casa do Caminho até o desencarne dele, com todas as necessidades da Casa do Caminho, que ele tinha a condição de suprir, ele supriu. Então, realmente, ele se desprendeu naquele momento. Por isso que Jesus falou: hoje essa casa obteve a salvação. É a salvação que a gente está falando, né? Se deixar, se libertar dessa posse material e começar a buscar a nossa espiritualização. Porque o mundo material, gente, ele é finito. E nós estamos aqui com um objetivo muito claro: evolução, crescimento. Inclusive, a primeira missão de qualquer espírito que reencarna é a própria evolução. Essa é a missão de todos nós. Aonde a gente encarnar, a primeira missão do espírito é a sua própria evolução. E as outras vêm depois. Porque nós fomos criados para a evolução, para o crescimento, para atingirmos a condição de espíritos puros. E vamos atingir, todos nós, né? Essa é a bênção grandiosa que a doutrina trouxe para nós. Vamos ser anjos. Por mais cruel que sejamos hoje, um dia, no tempo e no espaço, seremos anjos. Agora, depende de cada um de nós quando nós vamos chegar lá. Quando nós queremos chegar lá. E aí é individual, é para cada um, né? Cada um de nós vai buscar no seu tempo quando que a gente vai atingir, né? O ideal seria que a gente começasse a buscar hoje, agora, né? O nosso crescimento. Isso que seria bom, porque a gente começaria a ser feliz aqui já, né? Porque a vida espiritual, meus irmãos, é a vida principal. Aqui é pouco tempo, 100 anos aqui é pouco tempo. E a gente perde tempo com coisas muito fúteis, muito insignificantes para nós como seres espirituais. A espiritualidade cansa nos livros de falar isso para nós. E a gente ouve isso toda vez na sala mediúnica. Transformação íntima é urgente. É urgente. Mas depende de cada um de nós. O desejo desse crescimento. Depende da nossa vontade. Da nossa vontade, né? Na questão 909, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se com algum esforço o homem poderia se transformar e alçar voos, né, muito altos na espiritualidade. E a espiritualidade responde assim: poucos esforços. Mas quão poucos de vós fazem esforços? E nós realmente não fazemos muito esforço para mudar. Nós não fazemos, falando por mim, tá? Porque é igual a todo mundo. A dificuldade que a gente tem desse esforço.
para a gente, porque dizem que a criança, quando está crescendo, sente dor, né? O crescimento dói. E o crescimento espiritual também dói. E como nós somos crianças espirituais, vai doer. A subida é muito difícil. Mas é possível, porque quantos já conquistaram isso? Então nos é possível também realizar essa mudança íntima. E a mudança íntima passa, primeiro, pelo nosso sentimento. Porque o nosso pensamento vai gerar palavras de acordo com o nosso sentimento. Então é o sentimento que dita todo o nosso comportamento. Né? Eu tenho uma música com alguém me distrai. Meu sentimento de orgulho vai crescer, vou ficar revoltado. Vem na minha mente, eu vou falar uns psilônicos. Essa pessoa aí está pensando o quê? Aí começa. Então primeiro é o sentimento. E a gente precisa reeducar os nossos sentimentos, para que a gente consiga alcançar essa mudança. E aí a gente vai começar a fazer os esforços. Então, não dá para a gente servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como. Se nós permitirmos que o dinheiro seja nosso senhor, nós vamos ficar presos a ele. Mas se nós permitirmos que o nosso senhor seja Deus, nós vamos ser livres. Olha a diferença. O dinheiro aprisiona, escraviza. Deus nos liberta. Né? Então, há uma grande diferença entre essas duas, servir a Deus e servir a Mamon. Né? Porque a gente vai realmente ficar com aquele que mais vai nos satisfazer e a gente vai desprezar o outro. Não é o que a gente faz com relação a Deus? Muitas das vezes, em nossas vidas. Desprezar o Senhor da vida, que nos deu a vida, porque a gente está focado, preso na vida material. Né? Então está falando aqui da questão do dinheiro, que representa tudo que é material. E como a gente já disse, a gente não fica preso só ao dinheiro, a gente fica preso em uma série de circunstâncias. Por exemplo, sentimentos humanos. Aprisiona. Muito. Muito. Muitas das vezes a gente vê na sala mediúnica irmãs que vêm preocupada com a família ou com filhos que ficaram e não conseguem deslanchar na vida espiritual por causa desse aprisionamento, desse sentimento que torna-se desequilibrado, trazendo uma servidão. E aí, elas não conseguem enxergar soluções para aquele problema, sabe, o que está aprisionado naquele sentimento desequilibrado. Né? Então, muitas mães a gente vê nessa condição, é um aprisionamento. Porque a gente se permite prender por sentimentos materiais também. Então, esse equilíbrio é que a gente tem que buscar alcançar dentro da nossa vida para que a gente possa realmente começar a transformar a nossa vida para melhor. Então, o que nós queremos na vida é a felicidade. Ninguém quer sofrimento. Isso aí, a não ser a pessoa que é doente, né? Algum problema, mas naturalmente, normalmente, nós queremos felicidade, alegria, bem-estar. Isso é que é o natural, isso é que que deve ser. Só que nós buscamos esse bem-estar muitas das vezes em coisas equivocadas, que vão causar esses aprisionamentos. Né? Uma segunda passagem que Kardec pegou, foi aquela passagem do mancebo rico, que ele diz assim: então, aproximou-se dele um mancebo e disse, um jovem, né? Bom mestre,
Que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? A vida que nós estamos falando. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Retrucou o mancebo. Disse-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira lição que Jesus dá aqui é de humildade. Jesus nunca se colocou, primeiro, como Deus, né, e segundo, como bom. Para nos dar uma diretriz, uma meta a ser alcançada. É Deus. Né? Bom é Deus. Então ele não se coloca como bom. Né? E a gente às vezes se acha bom. Ai, eu sou bom, tão bonzinho. Poxa, faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Né? Enfim, por aí a gente vai. Né? Então, esses mandamentos já o levaria para a vida espiritual, que todos nós vamos. Ninguém vai fugir do desencarne. Posso falar isso aqui naturalmente, que ninguém vai ficar assustado não, né? Se desencarnar, todos nós vamos, porque é da lei. Nascer nós vamos também, desencarnar também vamos, né? Então, entrar no mundo espiritual nós vamos. Mas de que maneira? De que maneira? Né? Para a gente já entrar com o pezinho direito, melhorzinho, vamos guardar esses mandamentos. Que para os judeus, né? Esses mandamentos lá dos 10 mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, né? Honrarás teu pai e tua mãe, né? E amar o próximo. Isso já é o começo da gente ter uma condição melhor no mundo espiritual. Mas o jovem, querendo assim parecer bonzinho perante Jesus, né? Mas eu já guardo esses mandamentos, o que me falta? Aí Jesus responde, né? Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Aí disse Jesus, ó: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Aqui Jesus já dá uma condição para segui-lo. Por quê? Porque não dá para seguir Jesus aprisionado ao terra a terra. Tá? O dinheiro aqui agora é tudo que a vida material nos oferece e que pode, de acordo com a nossa condição evolutiva, nos aprisionar. Né? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Por que Jesus não falou para ele assim: vai, distribui tudo que tem aos pobres? Não, manda ele vender tudo. Eu fiquei pensando, mas Jesus deu esse trabalho para ele. Ele podia distribuir os bens que ele tinha, da casa para um, da boi para outro. Porque ele era um rico. A Amélia Rodrigues fala que ele era tão rico que a gente poderia comparar esse mancebo ao nome da moda agora, sem falar de conotação política, o Elon Musk. Tão mais rico que ele. Ele era um banqueiro da época, esse jovem. Né? A Judéia todinha depositava nas mãos dele dinheiro para ganhar lucros. Então ele dava com muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, falando isso, ele fica triste. Por que ele fica triste? Porque ele está preso àquela condição. Ele tinha muitas responsabilidades, porque quando a gente busca muito, a gente fica preso nas condições. Por exemplo, a dele, as pessoas iam cobrá-lo. Ele estava aprisionado às pessoas que confiaram na mão dele os seus recursos. Então, com isso, ele ganhava muito dinheiro, mas ele estava empenhado, aprisionado àquelas pessoas que confiaram nele para ganhar o dinheiro. Né? Então, a gente vê que já começou por ali para ele ter a dificuldade.
ele estava preso àquela condição, àquela financeira que ele tinha, que era muito grande. Ele não queria perder. Vivendo na mais alta mordomia, só na casa de César, né? Só na alta cúpula. De repente vai seguir um carpinteiro lá, sem nada. Quer dizer, vai, vende. É justamente Jesus colocou essa condição para ele, para mostrar para ele que ele estava aprisionado àquela condição financeira. Ele ia pegar aquilo tudo, vender, ia haver muito dinheiro. Só quem está desprendido que consegue se libertar. Quem está aprisionado não vai. E ele foi embora triste. Muito triste porque ele estava muito aprisionado. E aí, Jesus diz, né? O moço, ouvindo isso, foi embora tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Então Jesus não fala que é impossível. O rico não vai entrar. Jesus não é imperativo como muitas falas dele. Não, é bem difícil. Então há uma possibilidade. Há uma possibilidade, né? Do rico ter essa condição de entrar na vida eterna. Que a vida eterna aqui não é simplesmente você desencarnar e entrar no mundo espiritual, que todos, desde o começo do mundo, vai para lá. Mas entrar numa vida de condição boa, para eles, aos judeus, no céu. Né? Ao lado de Deus, lá. Então essa era a condição da vida eterna. Né? E a vida eterna também significa a condição de você não precisar reencarnar mais. Porque só a vida espiritual, quando a gente atingir um nível evolutivo de espírito crístico, espírito puro, não vamos necessitar mais da reencarnação. Não vamos precisar voltar. Isso é a vida eterna. Então, tem que ser perfeito para entrar na vida eterna. Perfeito relativo. Né? A gente tem que estar realmente, totalmente desprendido. Isso leva tempo, meus. Isso é um trabalho que a gente tem que empreender em nós mesmos, que vai levar muitos milênios. Na nossa condição evolutiva hoje, nós que estamos aqui, vai levar bastante tempo. Porque é um trabalho constante de reencarnação em reencarnação, nós vamos trabalhando nossa realidade espiritual e vamos vencendo aos poucos as nossas dificuldades. As nossas dificuldades. Né? Então não é vencer só o recurso financeiro. É vencer os bens materiais, sejam eles quais forem, os sentimentos humanos, vencer as nossas imperfeições. Tudo isso é um trabalho que precisamos empreender. E o mais difícil aí é vencer as nossas imperfeições, que carregamos há milênios, muitas delas. E muitas delas nós gostamos. Isso é o duro. Nós gostamos daquilo. Aquilo que nos dá prazer, a gente gosta. Então, é um esforço que a gente tem que fazer. É compreender essa condição, a nossa condição, para que a gente possa fazer esse trabalho em nós mesmos. Né? E aí Santo Agostinho dá uma orientação, né? Dá um macetinho para a gente conseguir fazer isso. Né? Kardec pergunta para ele, como é que efetivamente a gente pode empreender essa mudança? Na 919A, ele responde, Santo Agostinho: faça o que eu fiz na minha última existência. Ao findar do dia, eu sentava, meditava no que eu fiz durante o dia, o que eu não fiz, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu deixei de fazer por alguém, se eu ofendi ou não alguém. Ou seja, essa meditação que a doutrina espírita nos orienta é essa meditação de olhar para dentro de nós. E como que é difícil.
Como que é difícil a gente parar e olhar para dentro. Quem sou eu? O que eu carrego? O que tem dentro de mim que está me prejudicando? A maioria de nós não consegue ainda fazer isso. Mas é preciso, porque só assim nós vamos nos conhecer, autoconhecimento. Sem esse autoconhecimento, a gente não descobre o nosso defeito. A gente vai vivendo. Né? Levanta de manhã, toma um café, vai para o trabalho, volta, uma casa, vai passear. Chega de noite, já está quebrado, arrebentado, nenhuma pressa às vezes conseguimos fazer. Já cai na cama desmaiado. E no outro dia, de novo, a mesma coisa. E a gente vai nesse ciclo. Por isso que Emmanuel fala que a gente fica nesse ciclo, que é, né, a gente encarna e desencarna e reencarna numa repetição das nossas vidas passadas. A gente vai repetindo. Porque a gente não para maduramente e olha para dentro. Olha para dentro. Eu sou nervoso, eu sou irascível, eu sou violento, eu sou... Né? O que eu sou? Como eu reajo nas situações? Assim que a gente vai se autoconhecendo, para que a gente identifique as nossas dificuldades e trabalhar essas dificuldades. Porque só nós vamos fazer isso, gente. Jesus veio, deu o caminho. O Evangelho é essa estrada. Mas fazer o trabalho, ninguém, a espiritualidade não vem, eles vêm ajudar, mas não vem fazer a nossa parte, não. Nossa parte somos nós. Porque a mudança depende do nosso esforço, da nossa vontade. Não tem como eles fazerem por nós. Não tem como ninguém, gente, tomar um remédio por nós e curar a nossa doença. Ou se alimentar por nós e nós vamos perder a fome. Não tem como. Então a nossa transformação é da mesma maneira. Somos nós que vamos fazer. Tem os recursos. Né? Tem as ferramentas. A doutrina espírita é uma ferramenta poderosíssima para isso. O Evangelho é uma ferramenta poderosíssima para isso. Mas a doutrina espírita nos ajuda porque ela facilita a compreensão do Evangelho. Foi escrito numa língua lá atrás, há 12 mil anos, para um povo, para um contexto, e a doutrina espírita vem decodificar para nós o que Jesus estava falando, né? Então, traz a realidade de 12 mil anos para os nossos dias de hoje. Então, essa é a condição para que nós possamos, né, alçar esse voo. E aí, Jesus continua, né? Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está em Mateus, Lucas e Marcos. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18, 18 a 25 e Marcos 10, 17 a 25. Então é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Tem duas conotações aí para a gente poder interpretar essa palavra de Jesus. Na época tinha duas coisas, que o animal camelo, real, e tinha uma corda, que essas cordas que prende navio, que a gente vê no porto, que é essa corda grossona, eram cordas que eram feitas com pelos de camelo, com pele de camelo, e era muito grossa, então não tinha condição de passar aquela corda, buraco de uma agulha. E tem também, lá na Arábia, no Oriente, aquelas portas finas, que são agulhas, eles chamam de agulha, que tem aquela coisa assim em cima, já viu? Filme árabe, muito tem desse, né? Aquela 1001 noite lá, aquela ponto lá, a gente vê, são portas. E aí o que acontecia? O camelo, para passar ali, tinha uma dificuldade muito grande. Eles vinham geralmente carregados, né? Aquelas caravanas. Quando chegava na porta para passar, para entrar na cidade de Jerusalém, eles tinham que desmontar toda a carga do camelo, empurrar o camelo para ele conseguir passar por aquela agulha imprensado, para depois eles recarregarem e fazer a distribuição. Então olha que dificuldade, né? O camelo tinha dificuldade de passar por aquele... Então Jesus se referia possivelmente a uma dessas duas situações, né? Então é mais fácil o camelo passar lá. E olha a dificuldade que é. Por quê? Porque
a gente se permite aprisionar na condição material. Porque nós somos ainda, meus irmãos, muito materializados. Não vou dizer materialista, porque nós já acreditamos em Deus, nós já acreditamos no mundo espiritual, pelo menos nós que estamos aqui, né? Tem muita gente que não acredita não. Mas nós que estamos aqui, já cremos numa vida espiritual, já cremos que nós somos espírito e não somos corpo. Corpo é uma condição, é um instrumento, é uma vestimenta. Nós somos espíritos e estamos no corpo. Então a gente já sabe dessas coisas. Deveria ser muito mais fácil para nós, não deveria? Com todo esse cabedal de conhecimento, de todas essas informações que a espiritualidade trouxe para nós, deveria ser mais fácil para nós vencer as nossas dificuldades. No entanto, não é. Não é devido à nossa condição. Então é preciso a gente querer muito essa mudança. Desejarmos muito essa mudança para que a gente vá trabalhando. Sem desequilíbrio, tá, gente? Não vamos aí ficar desesperado que tem que virar santo da noite para o dia. Que não vai funcionar, não. A gente não vira, não. Pois é devagar. Mas é preciso dar o passo. E o passo primeiro é a gente se autoconhecer. Precisa a gente se conhecer. Um exercíciozinho para a gente se conhecer. A gente está aqui falando de Jesus, está uma beleza, né? Todo mundo concentrado. Prestem atenção quando a gente sai da porta para fora aí. Qual é o nosso comportamento? A gente volta e garra tudo que a gente deixou ali na porta. Né? É assim. Porque a gente ainda não alicerçou, a gente ainda não realmente caiu em si, que é preciso a gente mudar essa condição. Sair desse vício, desse círculo vicioso que a gente está nas coisas materiais. A gente chega ali fora, a gente já começa a falar de mundo, já começa a falar um montão de assunto lá de fora. E na maioria das vezes, eu comento muito isso lá no estudo, né, Aninha? A gente, muitas das vezes, sai ali e já esqueceu tudo que a gente estudou ali dentro, a gente já esqueceu tudo. Nem comentário, ó, aquela fala, aquele texto ali, mas foi legal, aquilo me deixou encucado, não. A gente já volta para o mundo, já falando das coisas do mundo, para ver a dificuldade que nós temos dessa mudança. Então, o esforço tem que ser feito constante. E a gente vai cair muitas vezes. Só que a gente precisa estar ligado. O ligado aqui é o que a espiritualidade fala e que Jesus falou, né? Vigiai e orai. E a gente não vigia, a gente só quer orar para pedir. Mas vigiar o nosso modo de ser, nosso comportamento, nossa fala, aquilo que a gente ouve, a gente não filtra, a gente não vigia. Às vezes a gente vigia até o outro, né? Mas vigiar a gente mesmo. Por isso que Jesus colocou vigiar na frente de orar, porque vigiar é preciso você estar ligado para que a sua oração tenha efeito, porque senão é uma oração vazia. Se a gente ora e acaba de orar, vai lá e fala do outro, né? Já perdemos. A gente ora pedindo ajuda para uma situação e vai e faz a situação que está deixando a gente preocupado. Porque a gente não vigia. Então a vigilância, ela é crucial. Prece é importantíssimo. Porque senão Jesus teria colocado orai e vigiai. E muita gente troca. Está errado. Primeiro vem vigiar. Para que a oração tenha o efeito que é preciso, para que ela realmente nos ajude. Para que a espiritualidade, ouvindo a nossa prece, nos encontre vigilante, conectado, para nos ajudar. Porque se a gente é desligado, eles vão querer falar com a gente, vão querer intuir, mas está por vazio. Porque a nossa anteninha não está ligada. Não está conectada a eles.
Então essa é a vigilância que Jesus fala, é preciso. Para que a oração vá alcançar aquilo que a gente precisa. E Jesus, para a gente encerrar, não estava falando mal do rico, do dinheiro, de forma nenhuma. A mulher de Cusa, né? Cusa era um intendente de César, milionário também para a época, e a mulher dele era da corte. Mas ela conheceu Jesus e começou a seguir a Jesus. E ela, depois que o marido dela desencarna, ela se entrega a Jesus, corpo e alma. Porque ela queria se entregar antes, e ela vai ter com Jesus para pedir a ele que se ela podia segui-lo. Ele falou, não, ainda não é sua hora. Você tem sua missão lá com seu marido. Primeiro você tem que cumprir. E ela foi, mas ela começou a ajudar os pobres, ela começou a mudar paulatinamente as condições afetivas, emocionais, psicológicas dela, ao ponto de ela desencarnar numa fogueira, num barco com o filho. Ao ponto que ela se entregou a Jesus. E quando ela estava desencarnando, o filho gritando, desesperado, já começando a queimar, para ela abjurar Jesus, ela falou, não vou abjurar Jesus. E quando ela começa, o fogo começa a pegar, ela desencarna antes, que Jesus vem e busca ela. Né? Então olha a mudança que ela fez numa existência. A mesma coisa foi Maria de Magdala. Né? Diz o Evangelho que tinha 7 demônios que andavam atrás dela. Né? Uma pessoa da vida, era rica também, conheceu Jesus, abandonou aquilo tudo. Lutou. Ponto de cuidar dos leprosos, desencarnar leprosa, Jesus vem buscar numa existência. E era uma pessoa como nós. Pedro, gente, Pedro, a vida de Pedro, vocês não leram, vê que é legal. Pedro era danado. Imagina um bad boy hoje, marrento, Pedro. Então, ao ponto que ele, desce a orelha do irmão. Quando Jesus desencarna, Pedro assume a responsabilidade do Evangelho e na Porta Formosa, primeiro cura que Pedro faz. Em nome de Jesus. Levante e anda. Não tem ouro, não tem prata, porque não tinha. Mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Em nome de Jesus. E o coxo levantou e foi embora. Numa vida. Paulo de Tarso, ou Saulo, matou milhares de cristãos. Perseguiu e matou milhares de cristãos. Quando conheceu Jesus, teve a petulância de entrar no sinédrio e falar de Jesus dentro do sinédrio. Teve que sair fugido. A partir dali, transformou-se. Ele ainda era crente na lei, né? Acreditava em Deus. Mas uma mudança radical de uma pessoa violenta, em nome de Deus, torna-se um cordeiro de Jesus. E muitos exemplos tem. Um dos mais bonitos que eu acho é a conversão de Gesiel. Gesiel é Estevão. O nome hebraico dele era Gesiel. E ele conhecia da lei profundamente. E quando ele conheceu Jesus, ele se transformou de tal forma que ele foi fazer uma preleção dentro do sinédrio e falou para o sumo sacerdote, Jesus é superior a Moisés. Bastante. Paulo nessa época ainda não era convertido, o Saulo puxou ele para fora, mandou apedrejar. Morreu apedrejado. Mas teve a coragem, tal a fé, coragem da fé,
que ele acreditava em Jesus, que ele acreditava na vida espiritual e não teve medo. Só que a maioria de nós tem medo. É o medo de desencarne. Nós temos medo. Eles não tinham, enfrentavam pelo nome de Jesus, pela crença, pela confiança de que tudo que Jesus falou era verdade, que eles estariam vivos, que eles não morreriam. Eles enfrentaram. E assim milhares de cristãos na época que morreram nos circos de Roma enfrentavam os leões, mas não negavam Jesus. Então isso vai da nossa transformação, do nosso crescimento. O que nós queremos? O que viemos buscar na casa espírita? Ou o católico, o que vai buscar na igreja? Ou o protestante, o que vai buscar na igreja protestante? O que nós queremos? Isso é que é importante. Isso é que a gente precisa buscar dentro de nós. O que realmente eu quero para a minha vida. Para a minha vida. Então, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça, nos dê coragem para a gente realmente fazer esse trajeto íntimo, pessoal, intransferível de cada um de nós. Buscar a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento. É isso que Jesus espera de nós. Porque fora da transformação íntima não há salvação. Porque sem transformação íntima nós não fazemos caridade. Então, fora da transformação íntima não há salvação para nossas almas. Então, o trabalho de casa para todos nós é buscar se conhecer para a gente lutar pela nossa melhoria. Que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos fazer uma música, depois você faz a prece, por favor. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Pai amoroso, justo e bom. Aqui nos encontramos agradecidos, Senhor, pela bênção deste momento. De podermos sentir a Tua presença entre nós, através de Seus mensageiros de luz, que trazem até nós os bálsamos salutares que cada um de nós necessita neste momento. Jesus, Mestre, Irmão, Senhor de nossas vidas, também te agradecemos essa oportunidade bendita
de estarmos aqui lembrando e relembrando dos teus ensinamentos sublimes, trazidos há 2000 anos, e que até hoje aqui estamos buscando entender o que nos quisestes dizer. Ajuda-nos, Senhor, a compreensão e fortalece-nos, Senhor, a vontade e a coragem para aplicar em nossas vidas esses ensinamentos divinos. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos amigos espirituais desta casa, que nos intuíram, que nos auxiliaram na palavra da noite, e que nós possamos, Senhor, retornar aos nossos lares com nossos corações cheios de coragem e de fé, e de esperança em Ti, porque tudo passa na vida. Que possamos levar aos nossos familiares essas bênçãos que se irradiaram sobre nós da Tua misericórdia, de amor. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e fortaleça, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz. A gente agradece ao nosso irmão, que Jesus ilumine e abençoe essa estrada sempre. Bom, nós vamos passar aos nossos recados, né? A próxima palestra é dia 13. Caracteres da Perfeição, Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, itens 1 a 2, é o seu José Martins de Vassouras. Dia 13, quem vai presidir é a Nádia e quem vai evangelizar é a Marlisa. Bom, a gente gostaria de informar, né, como sempre, a gente tem um QR Code ali do site do centro, quem quiser pode pegar, tá liberado para qualquer pessoa. Ali tem várias informações dos eventos da casa. Segunda-feira, a nossa casa oferece aconselhamento fraterno. A Lúcia está com você já? Com a Fabíola e a Maria Lúcia. Tá? Aquelas pessoas que tiverem interesse, tem um caderno ali na entrada, botam o nome, telefone, né? E aí, assim que tiver espaço para encaixar essa pessoa, elas vão ligar. E o horário de atendimento é de 14 às 16. Terça-feira, palestra pública, seguida dos passes. Em paralelo, a gente tem evangelização infantil. A gente pede aos pais que caso queiram e possam, trazer as crianças para já começar na evangelização, porque isso auxilia muito, inclusive na casa de vocês, porque o que acontece com as crianças? As crianças, elas são muito suscetíveis, assim como os animais, elas às vezes veem os espíritos, muitas delas. É o tal do amiguinho invisível, às vezes. Então é bom que essas crianças já venham, para que esses amigos que acompanham de outras encarnações